4 de junho de 2025, o WhatsApp. Um arquivo começa a ser compartilhado sem parar. Era a carta que Elizabeth Arrabaça havia mandado para o juiz da morte de sua nora, a nora envenenada, Larissa Rodrigues. No texto escrito à mão, várias revelações. Estranhas revelações. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste novo encontro que eu vou ter com o Dr. Bruno e com o Dr. Júlio. Dr. Bruno, o advogado da Elizabeth Arrabaça, e o Dr. Júlio, o advogado do Luiz Antônio Garnica. Luiz, marido de Larissa, Elizabeth, mãe de Luiz, sogra de Larissa. A gente está acompanhando esse caso desde o início. Acho que já tem uma live com a Rosângela, já tem uma excelente entrevista com os dois advogados de defesa. Não uma excelente entrevista por minha causa, mas sim pelos entrevistados. Fica sempre o convite para falar a família da Larissa, o assistente de acusação, promotor, delegado. É só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, porque assim a gente consegue entender todos os lados e conseguimos ir construindo a verdade deste crime familiar que se tornou agora um elemento maior. Uma carta foi escrita. Doutores, sejam muito bem-vindos novamente. Muito obrigado por terem prontamente atendido ao convite para a gente falar sobre essa novidade de uma carta escrita pela Elizabeth. Já jogo uma pergunta para os dois responderem. Foi surpresa para vocês essa carta? Sim, total surpresa para a defesa. Para o doutor Júlio, que é o advogado do marido do Luiz Antônio Garnica, ele fica... A mãe praticamente ali conta como foi tudo o que aconteceu. E para a defesa, como é que foi para a defesa do marido do Luiz Antônio? Bom dia, Beto, Bom dia. Bruno, bom dia a todos. Olha, Beto, nós esperávamos já a confissão dela, porque essa carta foi uma confissão. Ponto. Ela criou uma desculpa, primeiro em relação à filha Natália, que ela teria tomado por engano, não tem lógica alguma, tomar um veneno por engano em cápsulas de omeprazol. E segundo, por que ela teria levado essas cápsulas até o apartamento da Larissa e lá ter oferecido para ela? Na verdade, ela fala que a Larissa pediu e ela também teria tomado 2 cápsulas. Isso literalmente é uma desculpa e não deixa de ser uma confissão. E nós já tínhamos a certeza que foi, de fato, a Elizabeth que tirou a vida da Larissa e nós já estávamos aguardando uma confissão. Ou por qualquer meio. Enfim, veio de forma surpreendente através de uma carta de dentro do presídio. Uma carta essa, para vocês entenderem, uma carta escrita pela Elizabeth, enviada para o juiz, onde ela fala muito das dores que ela está sentindo por estar presa, inclusive das suas doenças pré-existentes. É uma carta que viralizou bastante, todo mundo deve ter recebido por WhatsApp, eu recebi de vários lugares, e onde ela conta que a filha, Natália, teria usado o chumbinho para colocar em cápsulas de omeprazol, que é um remédio para o estômago, e que logo ela já dá a entender por que deve aparecer chumbinho na exumação da filha, e que esses remédios de omeprazol, quando a filha morre, ela leva esses remédios para a bolsa dela, e dessa bolsa ela vai para casa lá, mais para frente, na casa da Larissa, a Larissa fala que está com dor de estômago, a Larissa pede o omeprazol, que está na bolsa dela, ela toma e ali estaria o veneno e o porquê do chumbinho. Doutor Bruno, essa carta para a defesa da Elizabeth, a Elizabeth ela escreve na carta, ela não é uma confissão de próprio punho, onde ela diz que ela pegou o chumbinho, pôs o omeprazol, ela conta uma história onde ela, na verdade, teria sido o transporte sem saber, mas agora ela parou para pensar e analisar e entender como é que pode ter sido. O senhor conversou com ela? O que o senhor tem para me contar sobre
essa história que ela conta na carta. Sim, Beto. Bom dia. A defesa ela trabalha sempre com aquilo que tem no processo, né? A gente não trabalha com conjecturas, ou é prova ou não é prova. E ao longo desses primeiros 30 dias da prisão temporária, a gente insistentemente questionando a nossa cliente, olha, eu preciso de elementos para que nos ajude com a defesa, porque havia algumas pontas soltas, né, no contexto da história do que vinha sendo apurado pela equipe da polícia. Em algumas das conversas com ela no cárcere, ela sempre, ainda depois da carta, ela sempre nega que ela tenha cometido crime, tá? E quando houve a informação que iria ocorrer a exumação da filha Natália, tá? Então a minha cliente falou assim, opa, tem alguns fatos que podem interferir nesse contexto que eu preciso te contar. E ela havia já me antecipado antes da escrita da carta, essa informação que ela se lembrava, que a Natália teria uma vez comentado com ela, que teria tido acesso ao veneno chumbinho, porque ela trabalhava na vigilância sanitária em Pontal, e parece que nos locais que ela ia pela vigilância sanitária tinha muito rato, alguma coisa nesse contexto, mas nada muito claro para a defesa, né? Até que em determinado momento ela me disse, olha, a única coisa que poderia justificar eventualmente se viesse um laudo positivo para a Natália, seria que a Natália teria tirado a própria vida. Eu falei, mas Elizabeth, mas de que forma isso aconteceria? Olha, não faço ideia, não sei o que pode ser, não justifica. E no final de semana aí do dia 1º de junho, do corrente mês, eu recebi no domingo uma informação da filha, que o carcereiro teria entrado em contato com a filha, falando, olha, pede para o advogado vir aqui na segunda-feira que a Elizabeth escreveu uma carta para entregar para ele. E até então, tranquilo. Na segunda-feira nós tivemos mais um depoimento no caso, que foi do Paulo, o ex-namorado da Natália, e terminando esse depoimento a gente seguiu para São Joaquim da Barra para pegar essa carta. E quando a gente pegou essa carta, a gente teve essa surpresa desse teor, né? Então ali eu acabei conversando com a Elizabeth, e ela trouxe essa informação, onde ela acredita que a Natália possa ter escondido o chumbinho dentro da cápsula de omeprazol, ter feito o uso dessa cápsula e tirado a própria vida. Cápsula essa que depois ela retirou, ela pegou para ela quando desmontaram a casa, que ela veio a falecer, a casa era alugada. Ela pegou A da Natália, né? Da filha. da Não da filha. Larissa. Exato. Em um momento posterior, lá na casa da Larissa, em outra oportunidade, a Larissa teria pedido, reclamado de dor de estômago depois de comer uma marmita, e ela ofereceu essa medicação que ela teria pego na casa da Natália. Então ela acredita que o envenenamento da Larissa pode ter sido um chumbinho que deva ter sido colocado dentro de uma cápsula de omeprazol pela Natália, que teria tirado a própria vida, se é que isso vai ser provado que também a Natália faleceu em virtude do envenenamento. Alguns pontos aqui. Primeiro, já saiu o laudo da exumação da Natália, da filha da Não. Elizabeth? Não, ainda Não, não ainda saiu não. nada. Acredito que ainda uns 30, 45 dias para a gente ter esse laudo. É Ela por se aí. Então, a Elizabeth se antecipa Sim, a algo que poderia nem ser é, é, qualitativo e quantitativo no processo que ela tem que responder. Ela já antecipa dizendo que a Natália teria tirado a própria vida. exato. Porque uma mulher que trabalhava na vigilância sanitária, ela era o quê? Qual era a formação da Natália? Ela era médica veterinária. Bom, médica veterinária, ela sabe o que é chumbinho. Né? Sim, Ela não teria tomado sem querer, ela sabe manipular. E acredito eu que ela nem usaria o chumbinho, ela teria usado outras possibilidades de veneno para os ratos. Aquela carta da Elizabeth, ela é muito interessante de ler e muito confusa ao mesmo tempo, porque ali você percebe o quanto Elizabeth puxa para si muitas vezes a piedade do outro, onde ela fala das dores, dos dissabores e das doenças que ela tem, quanto ela ama os filhos, mas daí ela joga para a Natália, que a Natália tinha um problema psicológico que ela não sabia. O namorado da Natália deu um depoimento. O que foi importante para o desenho da possibilidade da Natália tirar a própria vida e corroborar essa história da Elizabeth? Não? O que ele traz que você pode me contar? não, ele não traz nenhuma novidade nesse contexto, não deixa claro
possibilidade da Natália querer tirar a própria vida. Eles já haviam namorado um tempo, separaram por um tempo, parece que a família, de uma forma geral, não era a favor deste namoro, né? E parece que naqueles dias ali a Natália teria comentado com a mãe o que ela teria retornado esse namoro, né? E o que eventualmente acabou gerando uma certa discussão, descontentamento entre elas ali. Então essa informação para nós foi o que eu falei para Elizabeth posteriormente. Falei, olha, essa carta, porque essa carta, o mais curioso é como ela vem a público, né? Porque, na verdade, antes dela fazer contato com a defesa, ela pede para a própria carceragem tirar foto dessa carta e encaminhar essa carta para a filha. Não esperou a defesa chegar até lá. E por óbvio, o carcereiro é um policial. E por óbvio que o carcereiro iria pegar essa carta e encaminhar para a polícia, né? Então, assim, o que nos tornou mais curioso é que quando a gente ficou sabendo da existência da carta na segunda-feira pela manhã e estávamos na delegacia acompanhando o depoimento do Paulo, que é o ex-namorado, acabou o depoimento, nós fomos conversar com o delegado pedindo, tendo em vista a existência da carta, sabíamos da carta, para que a gente agendasse um interrogatório da Elizabeth para tratar daqueles fatos. E aí o próprio delegado antecipou, falou, você quer falar a respeito da carta? Eu já estou sabendo. Então, na verdade, a carta chegou à mão da polícia antes na mão da defesa. Então, assim, foi totalmente, com devido respeito à minha cliente, mas foi um passo dado por ela, mas sem analisar os efeitos que isso poderia fazer para um lado ou para o outro, né? Então, é o que eu volto a falar, a gente trabalha com fatos, com aquilo que Sim. está no processo. Ela deu novo depoimento? Ainda não, tá para agendar. Tá para agendar. E tem um fator interessante nessa carta, que ela conta como que foram envenenadas as pessoas. Esse omeprazol foi encontrado? Não, inclusive eu Não. questionei ela pessoalmente, porque seria uma possibilidade a gente pedir a apreensão para a polícia, justamente para que comprovasse essa alegação dela. Mas ela disse que esse omeprazol acabou terminando, esse frasco acabou terminando os remédios, e ela descartou a embalagem. Então nós também não temos esse contexto. Ela deve ter lido sobre o Tilenol quando foi usado para matar as pessoas, mas só que era cianeto, não era... Agora, doutor, é a primeira vez que eu vejo colocando chumbinho num remédio para tomar. Não é um pouco estranho? A pessoa que vai tirar a própria vida, ela não está muito preocupada em... Assim, o senhor conversou com ela, ela entendeu que essa é uma história estranha? Sim, é totalmente estranho. Isso, inclusive, eu questionei com a Elizabeth. Falei, Elizabeth, existem N formas de se tirar a vida para quem quer tirar a vida. E sou totalmente contra, acho que a beleza da vida é muito grande, né? Mas é o que eu disse para ela. Eu falei, olha, acho que existiriam meios e meios diferentes do que colocar um veneno dentro de uma cápsula para você ingerir, né? Então, se ela estava com o próprio veneno, o caminho mais rápido era ingerir o veneno direto, né? Sim. Mas, enfim, foi essa versão que ela apresentou, sem falar para a defesa, sem antecipar isso para a defesa, e agora eu tenho que trabalhar com esse fato, né? Então, até a comprovação dessa alegação dela, para a defesa, ela é um pouco delicada, porque ela não confessa que ela praticou o fato. Ela conclui, até a carta dela no final tem lá a conclusão, né? Ela conclui que foi isso que aconteceu, porém negando que ela tenha praticado isso. Não, e já confirmando que a filha tirou a própria vida com chumbinho. Um veneno. Sem a Com gente veneno. falar. Ela é uma coisa. E, por exemplo, ela fez buscas. A Elizabeth fez buscas por chumbinho. Quanto tempo antes? Essas buscas, então, essa conversa da defesa com o cliente, sempre que vai aparecendo alguns fatos diferentes na investigação, é nossa obrigação questionar o cliente. Olha, está aparecendo alguns pontos que você não trouxe para a defesa. Então, para que a gente não seja pego de surpresa, e como você está negando, né, as primeiras análises ali dos elementos apreendidos do celular, o próprio delegado já nos antecipou. Falou, olha, Bruno, teve uma pesquisa no celular da Elizabeth
acho que 2 ou 3 dias antes da morte da Natália, não Por sei aí. precisar quantos Mais dias. ou menos isso, mais ou menos isso. Poucos dias antes. Foram poucos dias antes da morte da Natália, onde ela questiona, ela faz essa pesquisa, quais os efeitos do chumbinho no corpo humano. Então, se você for ligar uma coisa a outra, aí foi onde eu falei, Elizabeth, eu preciso dessa informação. Ela, eu não lembro se eu pesquisei, se eu não pesquisei, enfim, está no celular. Então, eu falei, olha, novamente eu falo, eu não posso ser pego de surpresa. Então, a senhora está negando para mim que tenha cometido esse fato. Os indícios estão um pouco perdidos, não tem um contexto início, meio e fim, né? A gente tem o fim, mas o início e o meio ainda está sendo construído. Sim. E aí aparece uma pesquisa dessa, e aí eu tenho. Veja só como a própria informação ela se choca. Aí eu tenho o depoimento anterior de uma testemunha que fala que seria uma amiga dela que teria um rancho, que ela teria ligado e perguntado sobre o chumbinho. Mas aí ela já fez essa pesquisa do chumbinho antes, porque essa suposta ligação teria sido depois da morte da Natália, antes da morte da Larissa. Que eu acho que são 15 dias antes da morte da Larissa. Então, fica um contexto um pouco perdido. Que para a Fica estranho. defesa isso é muito bom, porque isso não fecha, né? Mas a gente trabalha com a situação. É porque ela diz agora que a filha pegou o chumbinho, que a filha já disse que a filha morreu por chumbinho, mas ela mesma faz busca depois da morte da filha. Antes da morte da Larissa. Exatamente isso. A busca está no meio entre duas mortes, que teriam sido causadas pelo mesmo Mas produto, o inclusive veneno, pelo isso. mesmo remédio, Sim. pelo mesmo modo de morrer. Segundo ela ali, ela criou um modus operandi, inclusive, de uma forma de matar alguma pessoa. Doutor Júlio, como o Luiz Antônio ficou sabendo dessa carta? Eu fui no dia seguinte, né, que estourou essa carta na mídia, né? Eu fui conversar com ele, mas lá dentro ele já tinha tomado ciência e estava incrédulo, né? O que ele deixou bem claro, olha, a última pessoa no mundo que eu esperaria que cometeria uma atrocidade dessa seria minha mãe. Agora, se de fato é realmente minha mãe, ela tem que pagar pelo crime cometido, porque ela tá me levando junto, tá acabando com a minha vida. Eu estou preso, já fui julgado literalmente pela sociedade por conta de um ato da minha mãe. E é uma pessoa que é minha mãe. E como ela poderia ter tirado a vida da minha irmã, ter tirado a vida da Larissa, minha mulher, e vou além. De acordo com o que a gente está traçando aqui, o próximo era ele, por Por quê? questões patrimoniais. Tudo envolve dinheiro, tudo. E a Mas coisa essa não mulher não tem começou. dinheiro? Ela acabou com tudo. Ela acabou com tudo da separação dela lá atrás, com imóvel, tudo. Começou a ter dívida em banco, viciada em jogos e começou a criar dívida. O negócio, Beto, a coisa é tão extensa que o negócio vem de, às vezes, olha, tô chutando aqui o tempo. Não posso citar nome, lógico. Uma prova que a gente está trazendo já para o inquérito. Começou coisa de 7 anos atrás, mais ou menos, onde uma amiga dela, ela pede um dinheiro emprestado, ela não paga essa amiga vai até a casa dela, a amiga não estava passando bem e ela deu um comprimido para a amiga, o que a gente está levantando. Essa amiga saiu de lá, ficou internada, salvo o melhor juízo, 5 dias na UTI. E onde a amiga foi questioná-la, o que que você me deu? Ela nunca mais respondeu essa amiga. Então, uma pessoa que a gente está tentando trazer para o inquérito, que é um fato que chama muita atenção há anos atrás. Então a coisa não é de agora que a gente está levantando. E eu também tenho um outro fato muito estranho. A cachorrinha da própria Natália estava em ótimo estado de saúde, dias antes, coisa de 12 dias antes. Morreu naturalmente também, sem qualquer explicação. A Natália estava bem, ela tinha planos, ela estava reatando, com o ex dela, as amigas que inclusive gravaram com a imprensa, falaram que é uma pessoa super feliz, não tinha razão alguma para se Matar. suicidar. Eu não tinha, então a coisa pelo que a gente está vendo não vem de agora não, vem de anos atrás. Isso não surgiu agora, é o que traz ainda um espanto maior para todos nós aqui. Até para nós que estamos do outro lado. Agora imagine a cabeça do filho, do Luiz. O cara foi preso, saiu o país inteiro. Ele pode ser solto, ele pode ser absolvido num tribunal do júri, que ele já foi julgado e condenado pela sociedade.
Esse rapaz está com a vida literalmente acabada, ele vai ter que recomeçar, isso é um fato incontestável, por uma conduta psicótica da mãe dele. Essa é a grande verdade, tudo por patrimônio, tudo por patrimônio. Teve furtos dentro da casa dele, na casa da filha, que é a maior suspeita hoje é a mãe, que teve depósitos na conta da mãe, empréstimos feitos. Então, a dívida dela é alta, a dívida não é baixa. Então, tudo para tentar reaver patrimônio, patrimônio. Mas, Júlio, mas ela tirou a vida da própria filha? Sim. Ela é a Ela é única herdeira. beneficiária é a única beneficiária de uma previdência, que inclusive ela já teria tirado esse dinheiro torrado. A Natália e o Luiz ainda têm pai vivo? Tem o pai vivo, tem o pai vivo. Então a Natália tinha filhos? Não. Por isso, Então a Natália ela. não tinha filhos, ela era contra a Natália se casar com esse rapaz, tudo por uma questão patrimonial. A Mas a Natália Natália tinha falecendo, dinheiro, assim, ela era da vigilância sanitária, ela tinha o quê? Aqui tudo bem, para quando você não tem nada, qualquer coisa que a pessoa tem é muito. mas Mas o ela que tinha que é parte o patrimonial em terrenos, dividida entre os três irmãos. Ou de seja, herança, isso? exato, Quando do divórcio caso da do Elizabeth divórcio. com o Antônio Garnica, que é o pai, Isso. todo o patrimônio do casal foi doado aos filhos com usufruto dos pais. A parte imobiliária ficou com a Elizabeth, um usufruto para Elizabeth, e a empresa que o pai tinha ficou com usufruto para o pai. Mas já foi dividido há 30 anos atrás, quando do divórcio, já foi feita essa separação do patrimônio. Que são aqueles Exatamente. 19 imóveis do Luiz Não, Antônio. não são 19, não são 19. São São alguns quantos? terrenos, a gente levantou coisas em torno de 9. Não, 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 9 porque. já é bastante. Sim, sim. Agora, Mas pede 19, né? Então, sim, assim. Não, não, mas, isso não, mas, falta. e outra coisa que chama a atenção aí é sobre essa questão patrimonial. O Luiz ele não tinha qualquer motivação patrimonial para tirar a vida da Larissa. Não tinha nenhuma, ele tem patrimônio de família, ele é um médico. Então ele não teria. Agora, em relação à mãe, a coisa é totalmente diferente, né? Sim. Mas se você falou para mim aqui que o usufruto dos terrenos, esses 9 imóveis do Luiz Antônio, estavam no nome dele, mas em usufruto da Elizabeth. Então, ô Bruno, me corrige. Eu não sei se os terrenos estavam com usufruto. Eu tenho essas matrículas aqui, mas salvo o melhor juízo, alguns imóveis aí não estavam com usufruto dela. Dividiu entre os três filhos. Foi. Depois que eles atingiram a maioridade, esses imóveis Isso, foram adquiridos em nome dos filhos e não dos mais do filhos. fruto dos pais. Isso, isso. Então ela não E- recebia dividendos desses imóveis. Não, Esses não nada. mais. A Elizabeth vivia do quê? Ela é aposentada por invalidez, por causa do Parkinson. E o Ela, filho ajudava ela, o Luiz, só parou de ajudar em dezembro de 2024. Por quê? Porque ele dava plantão na Sermeg, em Sertãozinho, e ficaria puxado para ele ficar também ajudando a mãe no ano de 2025. Ele tinha planos, logicamente, com a esposa, planos pessoais dele, de consultório e tudo mais. Ele parou de ajudar. Inclusive, foi um gatilho, a gente acredita que foi um gatilho para a mãe dele. E quem ajudava ela? Porque com uma pensão de invalidez, ela não, ela vivia, ela tinha uma casa própria, Elizabeth tem uma casa própria. ela morava num apartamento, inclusive numa área aqui em Ribeirão de luxo, que esse apartamento, a propriedade é dos 3 filhos com usufruto Isso. dela, tá? A aposentadoria dela era em média R$ 7.000 por mês, então não era uma aposentadoria baixa. É. Dava para ela se sustentar bem Se aí. era só para ela, mas quem pagava o condomínio, IPTU, água, luz, Ela, internet? Nesses ela. 7 mil. Numa Sim. área de luxo, eu não sei como é. Se fosse em São Paulo, um condomínio aí já custa uns 3 mil. Não, aqui, o prédio dela provavelmente 1.500 por aí. Já é Ô, Bruno, 1.500 para quem ganha 7 é muito dinheiro. mas eu não sei, ô Bruno, mas ela chegou a morar com a. Você tem essa informação, acho que mais precisa. Morar com a Natália? Morou muito tempo ela e a Natália moraram. Isso. Foi uma Salvo coisa mais engano, recente, né? em outubro, agosto ou outubro de 24, que a Natália volta para Pontal. Então morava ela, a Isso. Natália e a Elizabeth moravam juntas nesse apartamento em Ribeirão. E aí a Natália resolve voltar para Pontal. A Elizabeth vai com frequência lá. Na verdade, a Natália e a Elizabeth eram muito próximas.
tá? Elas tinham até pela levantação, que foi levantado da documentação, a conta corrente delas era muito, uma emprestando dinheiro para outra emprestando dinheiro para uma, era muito complicada a vida das duas financeira ali. Então a gente entendia que a Elizabeth a Natália era um porto seguro financeiro. Por quê? Porque a Natália era a filha mais querida do Antônio, do Do pai, pai. tá? E isso é dito pela Viviane, que é a outra filha, e inclusive pelo próprio seu Antônio aqui no escritório me disse isso, que realmente era a filha querida dele. Então, o que ela pedia para o pai dava. Pagava faculdade, pagava aluguel. O aluguel dessa casa em Pontal, quem pagava era o pai. Então, assim, a Elizabeth acabava, ó, vai lá e pede pro seu pai dinheiro, ó, vai lá e pede pro seu pai tal coisa, ó, pede pro seu pai pagar tal coisa. E aí o pai não negava isso para Natália. Então a Elizabeth acabava tendo esse subterfúgio da filha, até quando a filha resolve voltar para Pontal. E por que ela resolve voltar para Pontal? Para ficar próxima ao pai. E aí é quando começa a ter esses atritos entre mãe e filha. Que as Porque ela não informações teria que mais acesso ao dinheiro, inclusive do ex-marido, uma vez que a filha não morava mais com ela, isso, ela Exatamente. não usufruiria, ela não ia mais, pede um dinheiro ali para a gente fazer tal coisa. Ela não teria mais como ter essa ponte. A Natália deixou de ser a ponte. Exato. E aí a investigação tem uma A outra Natália é virada. mais velha? A Natália era mais. Mas- Perdão, era do Não, meio. acho que é a do meio, né? Viviane é mais velha. É. E a investigação ela dá uma virada também quando tem o depoimento de uma meia-irmã da Elizabeth, que comenta que no velório da Natália, essa meia-irmã pergunta de um terço referente à Natália, sobre a empresa do pai. Que ela fala, você vai dividir você vai entregar esse um terço para os outros dois filhos, para o Luiz e para a Viviane? Ela falou, não, eles já receberam muito do pai, esse dinheiro é meu, e inclusive eu vou pedir para o pai doar os 50% dele para mim, para eu ficar com um terço da empresa. E aí é quando a polícia começa a dar mais uma olhada nesse contexto. Porque, opa, né? Então, por que isso? O que essa fala tem a ver, né? Então é isso que o Dr. Júlio trouxe aí dessa parte patrimonial. Entendi. Mas, doutor Júlio, uma das apostas que eu, conversando com muitas pessoas da área jurídica e tudo mais, é que em breve a única culpada seria a Elizabeth. Seria a mãe assumindo todos os crimes para o filho poder sair mais imune. O que o senhor acha disso? Olha, Seria uma eu não acho que estratégia? Seria uma Não, estratégia? não acho. Porque se fosse estratégia, acho que não sairia dessa forma, como o Dr. Bruno narrou aqui. Que seria Carta com seria essas- melhor escrita. A escrita seria melhor, não seria uma carta tão... Seria mais direta. Eu matei minha Eu filha e eu defesa, matei com a minha... certeza. Tá. Exato. Então, às vezes até a narrativa ela fez isso para proteger o filho. Ela embolou muito a história agora. Se for ver, ela embolou demais a história. Porque se ela quisesse proteger, ela falaria direto. E outra, veja só, ó o ponto. A filha, a Viviane, foi visitá-la. Achou estranho. Ela não Voltou. pergunta. Desculpa, voltou. Você sumiu seu áudio, mas voltou. Você falou que a filha Viviane foi visitá-la. Foi visitá-la. Quando ela Na estava aqui em cadeia. São Joaquim. Isso. E ela achou estranho que ela não perguntava do filho. A Viviane, a irmã do Luiz Antônio, acha estranho a mãe não perguntar do filho preso, é isso? Nas visitas. Aí ela indagou a Elizabeth. Falou, mãe, a senhora não quer saber do Luiz, não? O Luiz está preso. Olha, tudo bem, ele está preso, eu também tô. Então veja a frieza dela. Ela é uma pessoa extremamente fria. Mas isso foi Fria. novidade para os filhos? Porque geralmente uma mãe fria ou narcisista, ela já foi assim a vida inteira. Para Mas eles foi novidade? pro Luiz foi uma surpresa, porque ele falou, "Ah, minha mãe não quis nem saber como que eu estava aqui. Agora, depois da carta, a gente clareou muito mais as coisas. O Essa Luiz carta era- Essa carta clareou? clareou demais. Até pro próprio Luiz, porque o Luiz estava incrédulo. O Luiz perguntava da mãe. Eu falava, Luiz, cara, ela não tá perguntando de você, mas, pô, minha mãe, eu preciso saber da minha mãe. E a Viviane, indo falar com ela falou, não. Demonstrou uma frieza muito grande. E isso para nós chamou a atenção. Então, veja só,
Então, isso derruba. Por que que eu estou chegando nesse ponto? Isso derruba a tese de que criaram que ela teria. Gostaria de proteger o Luiz. Isso está muito longe de proteger o Luiz. Muito Mas ele longe. não era o queridinho da mamãe? Assim como a Não, Natália era a queridinha do papai, ela tinha algum filho preferido? A Natália? A Natália não, desculpa, a Elizabeth? eu desconheço. E Acho que o você, doutor doutor Bruno pode te Bruno, também? apontar. Mas as testemunhas não dizem? O que que o Luiz Não, fala? Porque não. geralmente, se ela for uma mãe narcisista, ela elege o seu preferido. E geralmente seria o menino. A Viviane, que era mais velha, ela disse que ela era que batia muito de frente com a mãe. Inclusive, ela fala assim, incessantemente, que a mãe falava para ela, você é igual, você é espanhola, igual ao seu pai. Porque o pai tem ascendência espanhola, então ela faz essa fala querendo dizer que é muito bravo. Então a Viviane comenta muito isso com a gente. Que a mãe sempre falou, a gente não consegue conversar com você, você é igual ao seu pai, você é espanhola. Então, assim, a Viviane não é filha querida. Dessa parte de, eventualmente, da Elizabeth ter um filho querido ou uma filha querida, ter escolhido algum, eu também não tenho É, esse a, conhecimento. A Natália aí, a filha que morreu, ela era, na verdade, uma necessidade para ela, não seria uma filha querida. Ela era Exato. uma ponte para dinheiro. Vocês falaram Isso. que ela era viciada em jogos, mas 7 anos atrás não tinham ainda as bets nem os jogos do Tigrinho. Ela era viciada em que tipo de jogo para ela já pedir dinheiro emprestado para uma amiga 7 anos atrás? A gente não levantou o motivo do empréstimo lá atrás. Tá, entendi. Ok? Tá. Essa questão do que a gente está levantando de jogo, ela é mais recente, mais atual. Mas em É, cima desses jogos de bets, jogos do Tigrinho, essas coisas, ou bingo clandestino? a gente acredita até que seja bingo clandestino. Tem até uma fala do seu Antônio, que ele vai ser ouvido provavelmente na próxima semana, mas que ele já antecipou em uma reunião para nós, que quando do casamento, quando eles eram casados há 30 anos atrás, moravam em Pontal, fica 45 quilômetros aqui de Ribeirão, que a Elizabeth vinha aproximadamente 3 vezes por dia para Ribeirão. E como ele trabalhava muito, ele acabava, e a Elizabeth dona de casa, ele acabava não dando muita atenção para isso. Ele falou, olha, hoje isso explica o motivo que ela vinha tanto para Ribeirão. Então ele mesmo acredita que provavelmente ela vinha em cassino clandestino ou bingo clandestino, mas da análise da documentação bancária da Elizabeth, recente, a gente vê muito pagamento de loteria, compra de títulos de capitalização, esses bingos, né? E bets. Tem bastante pagamento bastante gasto da conta dela nesse contexto de jogo. Eu percebi na carta que ela se faz muito de senhorinha, assim, mas ela tem 67 anos, não é isso? Sim, sim. Ela não é uma senhorinha, ela não tem 97 anos, Ela é uma idosa, 87. mas não, embora ela tenha muitos problemas de saúde, É, tá? porque hoje em dia uma pessoa de 67 anos, amigos meus, se ouvirem falar assim, eles vão ficar bravos. Eu tô com 52, espero estar com 67, 51, espero estar com 50, 67 como as pessoas que eu vejo. Você vê ali, a Débora Bloch, tá todo mundo muito bem. Agora, porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você percebe pela carta o quanto ela quer a sua piedade, né? Lendo a carta, você vê assim o quanto ela repete que ela está com dor, repete que ela tem isso, que ela está com herpes na boca, ela está com isso não sei onde, e eu amo meus filhos, então eu acho, pensando agora, que a Larissa deve ter o omeprazol, porque a Natália estava deprimida e ela sabia do chumbinho, e eu estou assim hoje, eu estou com dor, eu tenho o Paxson, estou tentando tomar meus remédios, as pessoas me tratam muito bem na cadeia, e a minha filha... É uma carta muito interessante de se ler, como você vai entendendo que ela quer ser vista com piedade, ao mesmo tempo contar uma história que ela saia, na verdade, ela foi o Sherlock Holmes da história e não a autora do pantoprazol, do omeprazol. Interessante porque ali ficou meio como que tudo aconteceu. E o mais impressionante para mim foi aqui o Dr. Júlio me contando que talvez o Luiz fosse a próxima vítima, olhando porque o patrimonial. Matar a Larissa por quê? A Natália eu entendi, mas Perfeito. porque a Natália ela vai ser herdeira direta dela. E a Larissa? Perfeito. Vamos lá. Se ela mira diretamente, a gente até acredita que ela foi muito afoita. Ela viu que deu certo Natália, ela foi muito afoita. Se ela tira a vida do Luiz,
parte do patrimônio tinha que ir para a esposa, ok? O Luiz não tinha filho. Se ela tira da frente a esposa e o Luiz vem a falecer depois, igualmente a que aconteceu com a Natália, aconteceria com o Luiz. O patrimônio vai para quem? Para ela. E o Mas Luiz, é. e o Luiz encerrou a ajuda financeira da mãe em dezembro do ano passado. Você contou, mas teve briga, ela ficou brava, ela pediu mais dinheiro, teve alguma coisa? Ele não me contou sobre briga, se ela ficou brava, não. Ele falou: olha, eu parei de ajudar minha mãe. E o Luiz, inclusive, ele vai trazer isso no interrogatório dele. Ele teve um alto valor que sumiu há tempos atrás. E a única pessoa que teria conhecimento disso era a mãe. E hoje, depois que ele descobriu que a mãe teria também sumido com algumas joias da irmã, da Viviane, e teria entrado um valor de uma joalheria na conta dela posteriormente ao sumiço dessas joias. Então, tudo leva a crer que esse valor do Luiz também, que desapareceu dentro do apartamento dele, teria tido como autor a própria mãe. É uma conclusão que ele chegou recente. Na semana passada, eu conversando com ele no presídio, que inclusive ele vai trazer à tona, porque agora ele começou a juntar muita peça, né? Depois que. Agora literalmente caiu a ficha dele. Eu já o tinha alertado sobre a mãe. Só que ele, como filho, ele não acredito que é minha mãe, tem que ter outra pessoa, não pode ser minha mãe. Hoje a coisa mudou, onde ele começou a juntar muita peça e começou a entender melhor as coisas e até a auxiliar a própria defesa dele, né, nessa investigação. E doutor Bruno, o senhor já conversou sobre isso com a Elizabeth? Sobre esses valores, ela assumiu que ela pegou? Não, ela nega. Tanto as joias como o valor, ela nega, ela acredita que foi algum funcionário da casa que poderia ter pego, ela nega, ela nega, né? A gente alega, eu falo para ela, inclusive a gente teve na data de ontem o pedido do delegado da quebra de sigilo bancário, tanto da Elizabeth, como da Larissa, como do Luiz. Justamente porque essas informações começaram a chegar para a polícia, é, e aí elas precisam corroborar essa informação, né? Então, quando chegarem essas informações, provavelmente vai bater exatamente isso. Então, esse eventual dinheiro da Larissa, do Luiz, que sumiu, se é acreditado na conta. Realmente existe essa informação que foram creditados dinheiros de joalheria na conta da Elizabeth, para depois a gente saber para onde esse dinheiro vai também. Então, essas informações elas são um pouco truncadas para nós, mas acredito que a quebra do sigilo vai elucidar um pouquinho mais esse caso. Porque até para a É, defesa é difícil a gente trabalhar, a gente traçar uma linha, uma estratégia de defesa, porque eu tenho uma negativa da minha cliente. Ela é muito firme nesse ponto, que ela fala que ela não praticou esse crime. Nem esse, nem os supostos furtos, né? Mas aí vem pingando coisas diariamente, cotidianamente, que acaba atrapalhando esse contexto. Então é difícil da gente trabalhar nesse contexto. sim. Uma coisa, doutor Júlio, a estratégia seria tirar a Larissa. A parte que era da Larissa teriam dois herdeiros, o pai dela e o marido. Isso. Agora Mas a herança do filho estaria mantida e garantida para ela depois da morte da esposa, é isso? Ela mata a primeira esposa, tira uma herdeira da frente, o que tem é o apartamento dos dois, os está imóveis. financiado, mas está Os financiado a imóveis maior antes. parte, não tem mais nada, acho que é o veículo de um e de outro só e ponto. Então, mas a morte da Larissa quitaria o apartamento, não quitaria se está no nome Isso. dela. Olha, então, veja só, em relação a. Você até me Te lembrou aqui de perguntei um da outra ponto vez. importante. Após a morte dela, abriu-se o inventário, onde o Luiz ele abdica de tudo aquilo que ele teria direito em prol da família dela, família da Larissa. Ele não receberia absolutamente nada, ele abriu mão, literalmente, de tudo. Então, veja só, ficaria o patrimônio dele, seria a parte em imóveis e nos terrenos, e ele não teria herdeiro. Então, se ele venha a falecer, vai Ela para é quem? herdeira. Ela e o É pai. lógico. Sim, ascendente. Para ela e o marido. Exatamente, O exatamente ex-marido. isso. É que, na verdade, Exatamente isso. a herança não, né? A divisão de patrimônio que o Luiz teve com a separação dos pais não comunica no casamento dele. Então, Sim, então a não Larissa não comunica. receberia isso.
Exatamente. Se ele morrer, exatamente. O Luiz está com vontade de conversar com a mãe? Olha, ele não fala isso. Depois da carta, ele não fala isso. E a Viviane, a Ele irmã só, mais ele velha? só, ele só informa, olha, minha mãe, ele não fala, se for minha mãe de fato, ela acabou com a minha vida. Ela acabou com a vida de todos, né? Se for Acabou com a só a família, mãe, né? Tem duas famílias. vamos pegar a verdade que seja sua mãe, que ela é uma envenenadora, uma sogra envenenadora, uma mãe envenenadora, uma mulher viciada em jogos, vou comprar essa ideia. Ela acaba com a vida da Larissa, da filha mais velha, da Viviane, que todo mundo Sim, também fala o quanto que ela ficou limpando a casa, do cocô, da cachorra, tal, quanto sei que lá. Fiquei até com dúvida se ela não ia pegar uma fraude processual. Acaba com o filho, sim, acaba com o pai da Larissa. isso. Ela acaba com O muitas próprio, pessoas. o próprio marido, um cachorrinho no meio da passagem, que era o cachorrinho da Da Natália. Natália, da filha. O O próprio estrago é pai, gigante. ela fez um Sim, pai chorar a morte de uma filha, sim. vê um filho preso, vê uma família sendo apontada como assassinos e envenenadores. Ela tem consciência disso, doutor Bruno? O que que ela fala sobre isso? Ela nega. Ela Ela nega, tá? Isso que acontece. Veja bem, a defesa criminal compete trabalhar com aquilo que a gente tem no processo. Então, se ficar provado que ela praticou esses crimes, o papel da defesa é fazer com que ela seja condenada à exata pena que ela merece. Nada mais nem nada menos. E que seja cumprido todo o rito processual. Então, o papel do advogado não é aqui falar que o cliente, às vezes, réu confesso, falar que não fez. Não, pelo contrário. Como você já bem trouxe na outra entrevista, o nosso papel é fazer com que a legislação seja totalmente cumprida. Que todo o passo do início da investigação até a condenação seja feito da forma correta. Então, assim, por que a gente questiona sempre o cliente? Porque se o cliente fala, olha, eu não pratiquei o delito, a gente vai tentar encontrar erros na investigação, furos na investigação, que demonstrem que de fato ele não praticou. Então, neste momento, a nossa dificuldade é justamente fechar esse contexto, porque ela fala para mim que não praticou o fato, que não deu veneno nem para a filha e muito menos para a Larissa, né? Mas é uma situação que está um pouquinho delicado. E o que eu bato muito para ela falando assim, falou, olha, se a senhora realmente não fez, eu preciso de elementos porque a senhora está arrastando o seu filho. Não é o meu cliente, tá? Mas é o filho dela. Então eu, como pai, também eu tenho que ter essa visão de falar, olha, eu preciso esclarecer melhor esse fato porque a senhora pode estar ou sendo inocente ou não sendo inocente, arrastando uma outra pessoa que é o seu filho para vala, né? Para cumprir anos, eventualmente, de uma cadeia de um fato que pode não ter nem zero participação. Ela se antecipa sempre, né, Elizabeth? Porque assim, ela não tem imagens dela no prédio, mas ela conta que ela esteve lá. Ela escreve uma carta onde ela conta como as pessoas morreram, Jesus. Exato, É impressionante mesmo. exato. E Para o doutor Júlio é bom que ela se antecipe. Para o doutor Bruno fica menos palatável, porque é mais complicado se ser pego também de uma maneira... Deve ter sido muito desagradável para um advogado. Aí eu falo, você não precisa responder, que seria indelicado da minha parte perguntar isso. Mas realmente, se você tem um advogado e bota o advogado na situação, é só um comentário aberto para todos. Você tem um advogado, você tem que contar com ele do seu lado, né? Não botar ele lá atrás, ele correndo atrás de você. Realmente fica... Os próximos passos deste caso temos o resultado da exumação da Natália, para saber. Lembrando que o inquérito da Natália tramita por Pontal, ele não É tramita outro, né? inquérito. Isso. É Tá? outro inquérito, né? Não vai ser juntado, né? Outro Não, inquérito, outro outro fato. inquérito. É outro processo, é outro júri, é outro tudo. Então, mas a gente ainda espera o resultado da exumação da Natália. A gente tem agora uma nova oitiva, novo depoimento da Elizabeth para ela explicar essa carta. Exato. Então, novidades vêm por aí. E o que mais que agora a gente está no aguardo? Testemunhas, mais algumas, possivelmente o pai, a irmã e uma outra testemunha que a gente está trazendo desse fato anterior de anos Do Luiz, atrás. pai e a irmã do Luiz. Isso. Isso, isso, Tá. isso.
essa outra testemunha de anos atrás, que a gente está tentando trazê-la também para ser ouvida no inquérito. E depois, no final, vai ser o interrogatório dos dois, né? Da Elizabeth e do Luiz. E pelo visto, também está se encerrando aí a análise de computador e de celular. Inclusive, nos últimos aparelhos apreendidos do Luiz, já veio o resultado, não tem absolutamente nada de interesse para a investigação. Então, mas eles estão finalizando ainda, né? Eu acho que já está se encerrando, a rigor aí já está se encerrando essa investigação, sim. Acho que nas próximas semanas, até por conta do período da temporária, 30 dias, né? Então, é um Show. time aí que o delegado tem. Doutor Júlio, o senhor tem esperança de que ele saia? Sim, eu E tenho. o doutor Bruno da Elizabeth? Que ele saia depois da temporada? Vai virar Quer que preventivo? saia? Olha, eu acho que por esse contexto da carta, a situação deu uma complicada para ela, tá? Eu acredito que o Ministério Público vá denunciar, vai representar pedindo uma preventiva, e para que a gente discuta essa preventiva, porque aí eu entendo que ela tem todo o direito de responder uma acusação em liberdade, tá? Então que ela fique em casa com medidas cautelares, mas não precisaria estar em uma cadeia, em uma penitenciária, que é onde ela está. Ela foi transferida, né, da cadeia para uma penitenciária, porque ela tem severos problemas de saúde. Então, eu acredito que ela possa, sim, responder ao processo em liberdade, até que venha assim, um veredito do júri aí pela condenação ou não dela. Mas sendo verdade que ela foi sozinha e ficou envenenando pessoas, mesmo com severos problemas de saúde, acho que ninguém estaria muito certo. Mas aí deixo para a justiça pensar nisso. Doutores, muito obrigado novamente pela conversa. Fica já o convite para uma próxima, porque com certeza teremos, por conta desses turbilhões desse caso. A cada semana, a cada 15 dias, vem uma novidade. Então Sim. fica assim que tiver novidade, vocês me avisem, por favor. Vocês têm meu contato direto do WhatsApp, a gente já marca, como a gente está fazendo, esquema plantão. Muito obrigado, bom trabalho. Combinado. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que eu não perguntei, que vocês quisessem que eu tivesse perguntado? Não, para mim tá bem tranquilo, ficou bem completo. Tá ok, então. Muito obrigado e até daqui a pouco, que eu acho que a gente vai se Agradecemos. encontrar mais Um breve abraço, Beto. que a gente imagina. Um abraço, certo, Bruno, um abraço, abraço a Tchau, todos. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.